Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula daremos início à playlist de cinética química. A cinética é uma área da química que estuda a velocidade das transformações e os seus mecanismos. Falaremos então como calcular a velocidade de uma transformação, seja física ou seja química, as formas de acelerar ou mesmo de frear uma transformação caso ela esteja muito intensa, e também falaremos quais são os fatores que afetam a velocidade dessas transformações. Nessa aula, nossa primeira aula da playlist, falaremos sobre como calcular a velocidade de uma transformação. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. E antes da aula, roda a vinheta! Antes da gente começar a falar sobre velocidade de reações, é importante a gente relembrar como que ocorre uma reação, como ocorre uma transformação. A gente sabe que uma transformação, seja física ou química, é uma alteração de reagentes em produtos, concordam? Então vamos supor que numa reação genérica, a gente tenha o reagente A se transformando no B. Vamos pensar inicialmente em algo bem simples, como esse. Toda transformação tem um reagente pelo menos e tem pelo menos um produto. É lógico que a gente pode ter dois reagentes, dois produtos, três ou até mais, mas normalmente tem um reagente pelo menos e um produto. Numa transformação, o que acontece? Os reagentes, vamos anotar aqui, os reagentes, eles se transformam em produtos, concordam comigo? Se os reagentes se transformam em produtos, concordam que com o tempo a quantidade de reagente vai diminuindo ao longo da transformação? Se a quantidade de reagente vai diminuindo, a gente pode dizer que os reagentes eles são consumidos nas reações. Concordam? Se os reagentes eles vão se transformando em produtos, com o tempo eles vão sendo consumidos, eles vão sumindo da reação. Aliás, uma reação termina quando pelo menos um dos reagentes some por completo. Em contrapartida, do lado de lá da seta, a gente tem os produtos. Os produtos, eles são produzidos numa reação. No início não existe produto, eles vão sendo produzidos ao longo do tempo, concordam? Se eles vão sendo produzidos, eu posso dizer que ao longo do tempo os produtos são formados nas reações. Por que eu estou entrando nesse aspecto antes de falar de velocidade? Porque o conceito de velocidade na química não é o mesmo conceito de velocidade, por exemplo, na física, que a gente calcula uma variação de espaço num certo tempo, não é mesmo? Na química não tem variação de espaço. Na verdade, o que a gente vai calcular na química é a taxa de consumo desse reagente e a taxa de produção, de formação desse produto. Essas taxas vão estar relacionadas com a velocidade da transformação. Por isso que é importante todo mundo perceber que numa reação a gente sempre tem reagentes que são consumidos e produtos que são formados. Muitas vezes na cinética, essas informações vêm na forma de um gráfico. Então eu vou colocar aqui um gráfico para a gente analisar como que eu identifico quem é o reagente e quem é o produto numa transformação. Então vejam aqui, tenho aqui os eixos. Vamos supor que no eixo X a gente tem o tempo dessa reação. Supor que o tempo esteja em minutos, mas isso pouco importa nesse momento. E no eixo Y, a quantidade de substâncias. Pode ser o número de mols, pode ser a massa, pode ser o volume, pode ser a concentração, enfim, algo que meça a quantidade de reagente e de produto nessa transformação. Vamos supor que aqui então esteja o número de mols. Vamos supor que aqui eu tenho o número de mols das substâncias que participam dessa reação. Vamos supor que é a reação que eu estou mostrando aqui, de A se transformando em B. Vamos supor que eu tenha, então, um certo reagente. Ele começa com uma quantidade, não é? Porque eu coloco o reagente na reação. Com o tempo, esse reagente vai sendo consumido e vai diminuindo até atingir o zero. Justamente porque uma reação ela para quando um dos reagentes termina.
Em contrapartida, o que eu tenho? Eu tenho um produto sendo produzido, ele sai do zero, ele vai sendo produzido numa transformação, concordam? Então, em gráficos de cinética, que envolvem quantidade de substâncias por tempo de reação, os gráficos que sobem são gráficos que representam os produtos dessa transformação. Então, os produtos, como eles são produzidos ao longo do tempo, eles têm que ser formados, ou seja, a quantidade deles tem que aumentar. Em contrapartida, eu tenho os reagentes que são consumidos nesse processo. Se os reagentes são consumidos, eu posso dizer que ao longo do tempo eles vão diminuindo as suas quantidades. Por isso que o gráfico que está decrescente aqui, ele representa os reagentes dessa transformação. Sabendo então que numa reação química, reagentes são consumidos e produtos são produzidos e formados, a gente pode começar a falar então sobre velocidade ou taxa de consumo e de formação dessas substâncias. Vamos para a próxima tela. Vamos imaginar agora uma situação hipotética de uma reação que seria uma reação, por exemplo, de A mais 2B se transformando em AB2, ok? Então temos uma reação onde dois reagentes se transformam em um produto. E a proporção estequiométrica dessa reação é de 1 mol de A para 2 mols de B para 1 mol de AB2, que é o produto. Vamos supor que eu queira calcular a taxa ou a velocidade de consumo desses reagentes e a taxa e velocidade de produção desses produtos, ou desse produto, no caso, que é um só. Para isso, eu vou te dar um experimento. Eu vou mostrar algumas informações que foram coletadas a partir de um experimento ao longo do tempo. Então, vamos montar aqui uma tabelinha. Isso aqui eu estou te fornecendo, não é você que vai montar. Desde o começo da reação até o final da reação. Vamos supor que essa reação demore 4 minutos para ocorrer. E eu tenho medidas do começo da reação, no meio da reação e no final da reação. Ou seja, eu vou ter alguma informação no tempo igual a 0, no tempo igual a 2 e no tempo igual a 4 minutos. Vamos supor que no início dessa transformação, no início dessa reação, foram colocados 10 mols de A para reagir com 20 mols de B. Então, eu tenho aqui a quantidade de A e de B que foram colocadas no início da reação para reagir e formar o AB2. Concordam que no começo da reação, no tempo igual a 0, a gente não tem produto? O produto ele vai ser produzido ao longo do tempo. Então, ele começa com valor igual a 0 mols. Bom, vamos supor que após 2 minutos de reação, a quantidade de A, que era de 10 mol, caia para 3 mols. Então vejam, o A foi consumido, concordam? Em 2 minutos eu saí de 10 mols de A e parei em 3 mols de A. Vamos supor que a quantidade de B tenha caído para 6 mols. E vamos supor que a quantidade de AB2 tenha ido para 7 mols. Percebam que os reagentes eles foram consumidos nessa reação e os produtos estão sendo produzidos. De 10 caiu para 3 o A, de 20 caiu para 6 o B, e o AB2, que é um produto, aumentou a sua quantidade de 0 para 7. Vamos supor que passe mais 2 minutos e a quantidade de A seja igual a 0. Sumiu o A foi consumido totalmente nessa reação. Vamos supor que o B também tenha sumido totalmente nessa reação após 4 minutos. E vamos supor que o AB2 tenha chegado a 10 mols no final dessa transformação. Vejam que no tempo igual a 4, quando a reação acabou, eu só tenho o produto. Isso é interessante a gente pensar que essa reação não foi feita com excesso de reagentes, porque se tivesse um excesso, estão lembrados de estequiometria? O excesso é quando, mesmo que termine a reação, ainda sobram reagentes no meio reacional. Nesse caso, não tenho nenhum reagente sobrando. Ficou com 0 de A e 0 de B no final. Mas isso não vem ao caso nesse momento. A gente quer falar agora sobre velocidade das reações. Bom, vamos pensar então o seguinte. Concordam comigo que a substância A ela levou 4 minutos para ser consumida? E a substância B também levou os mesmos 4 minutos para ser consumida.
Porém, a quantidade de A que eu tinha no início era inferior à quantidade de B. Então, concordam comigo que a substância B foi consumida mais rapidamente em relação a A? Justamente porque cada substância pode ter uma taxa de consumo e de produção. Não necessariamente todas as substâncias vão ter a mesma velocidade ou a mesma taxa de consumo e produção. Quando eu falo taxa, o que eu estou querendo dizer? Quando eu quero calcular a velocidade, então, ou a taxa de consumo de um reagente, vamos começar aqui com A. Como que eu calculo a velocidade de consumo de A? Para calcular a velocidade de consumo ou de produção, tanto faz, a gente vai pegar a variação da quantidade dessa substância num certo tempo. Deixa eu colocar aqui em cima, ó, que velocidade de uma substância X nada mais é do que a variação da sua quantidade num certo tempo. Quando eu falo variação de uma quantidade, vai depender do que o exercício quer, se é em mol por litro, em gramas, vai depender do enunciado. Nesse caso, vamos calcular com as unidades que foram dadas. Velocidade de consumo de A do começo ao fim da reação, porque essa velocidade ela não é constante. De 0 a 2 minutos teve uma velocidade, mas de 0 a 4 a velocidade é outra. Então vamos calcular de 0 a 4 minutos. Para isso eu vou pegar a variação da quantidade de A nesses 4 minutos. O A ele começou com 10 mols e terminou com 0, então eu tenho 0 no final menos 10 no início, em mols. Essa é a variação, sempre final menos o inicial. Dividido pelo tempo, o tempo foi de 4 minutos, afinal de 0 a 4 eu tenho 4 minutos. Aqui eu vou ter minha resposta em mol por minuto. 0 menos 10 dá menos 10, mas a gente vai trabalhar com módulo. Então, menos 10 em módulo dá 10, 10 dividido por 4. 10 dividido por 4 é igual a 2,5. Eu posso dizer que a velocidade de consumo de A nessa reação foi de 2,5 mols por minuto. A cada minuto eu consumi 2,5 mols de A. Posso fazer o cálculo de B também, se eu quiser. Vamos fazer? Qual que é a velocidade de consumo de B? Velocidade de consumo de B. Eu faço o módulo da variação da quantidade de B num certo tempo. Nesse caso, eu comecei com 20 mols de B e terminei com 0. Então, o final é 0 menos 20, que é o inicial, dividido pelos 4 minutos. Aqui eu vou ter de novo uma velocidade em mol por minuto. 0 menos 20 dá menos 20. Em módulo dá 20, 20 dividido por 4 é igual a 5. Portanto, a velocidade de consumo de B foi de 5 mols por minuto. Vejam que a gente tinha concluído logo no começo dessa explicação, que o B ele foi consumido mais rapidamente. E realmente, pelo valor, a gente confirma isso. Vejam, a cada minuto consumimos 5 mols de B, enquanto a cada minuto consumimos apenas 2,5 mols de A. Além disso, eu posso calcular também a velocidade de produção do produto, ou de formação do AB2. Então aqui eu vou calcular, vou mudar a cor para representar agora de um produto, mas a fórmula que a gente vai usar é sempre a mesma. Velocidade de formação do AB2 vai ser a variação da quantidade de AB2, deixa eu subir só um pouquinho aqui, dividido pelo tempo em que ocorre essa transformação. Então, eu comecei com 0 de AB2 e terminei com 10. Final foi 10 menos 0, que é o inicial, mols, dividido por 4 minutos. Lembrando que a gente está calculando sempre do começo ao fim. Se ele pedisse do começo a 2 minutos ou de 2 a 4 minutos, a gente faria da mesma forma. Então, aqui, 10 menos 0 dá 10, dividido por 4 dá 2,5. Em módulo, né, 2,5 mols por minuto. Vejam que a velocidade de formação do AB2 é exatamente igual à velocidade de consumo de A. A diferença é que o AB2 foi produzido. Então, eu posso dizer que a cada minuto foi produzido 2,5 mols de produto. Vejam que interessante, não é mesmo? Já sabemos que é possível calcular a velocidade de consumo ou a velocidade de produção, de formação das substâncias que participam dessa reação. E não necessariamente essas velocidades dão sempre os mesmos valores.
eu posso ter numa reação cada substância com uma taxa de consumo e de produção diferentes. Vai depender da reação. Só que, por enquanto, a gente ainda não calculou a velocidade da reação, do processo todo. A gente calculou a velocidade de cada substância separadamente, não é mesmo? O que eu quero mostrar para vocês na sequência é como calcular a velocidade da transformação usando essas velocidades de consumo e de formação de cada substância presente na reação. Vamos lá? Estou retomando aqui o mesmo exemplo que eu mostrei anteriormente para vocês, a reação hipotética A mais 2B formando a B2 e as velocidades que a gente calculou anteriormente de 0 a 4 minutos do começo até o fim daquela reação. Lembrados? A velocidade de A deu 2,5 mol por minuto, a velocidade de consumo de A, a velocidade de produção de B foi igual a 5 mol por minuto e a velocidade de produção de AB2, 2,5 mols por minuto. Vocês conseguem perceber que há uma relação entre essas velocidades e os coeficientes estequiométricos da reação? Vejam, o coeficiente estequiométrico de A é 1, o coeficiente estequiométrico de B é 2 e o coeficiente estequiométrico de AB2 é 1. Existe uma relação entre as velocidades de consumo e de produção das substâncias quando a gente está trabalhando com mol por litro por tempo, com massa não, mas existe uma relação entre essas velocidades e esses coeficientes. Percebam, a velocidade de A não é exatamente igual à velocidade de AB2, 2,5, 2,5. Por quê? Porque os coeficientes são iguais, 1 e 1. Por que a velocidade de B é 5 mol por minuto, o dobro da de A? Porque o seu coeficiente é 2 para 1 em relação a A e em relação a B2 também. Então, é importante vocês perceberem que existe relação entre as velocidades, quando eu falo velocidades de consumo e de produção das substâncias da reação, entre as velocidades e os coeficientes estequiométricos. Essa relação é muito importante que você saiba fazer. Bom, sabendo isso, agora a gente pode, enfim, falar sobre velocidade da reação. Como que eu calculo a velocidade da reação? Porque o que a gente tem ali são as velocidades de consumo e produção de cada uma das substâncias. Muito fácil calcular a velocidade de uma reação. Para você calcular a velocidade da reação, basta você ter a velocidade de uma das substâncias que participam dela. Então, se você tiver a velocidade de consumo de A, já é suficiente. A velocidade de consumo de B já é suficiente. A velocidade de produção de AB2 já é suficiente. Basta ter uma das velocidades que você já calcula a velocidade da reação. Por quê? Para calcular a velocidade da reação, você vai pegar a velocidade de uma das substâncias, vamos supor que seja de A, e você vai dividir pelo coeficiente estequiométrico de A. Se você não tiver a velocidade de A, você pode pegar a velocidade de B e dividir pelo coeficiente estequiométrico de B. Tem que dar o mesmo resultado. Não tenho a velocidade de A nem a velocidade de B, pega a velocidade da outra substância, que é o AB2. A velocidade de AB2 dividido pelo coeficiente de AB2. Quer ver como dá exatamente o mesmo resultado? Para esse caso em particular, como que ficaria? Velocidade da reação. Vamos calcular? Deixa eu trocar de cor aqui. Vamos calcular a velocidade da reação. Para isso eu vou pegar a velocidade de A, que a gente viu que é 2,5 mol por minuto, e eu vou dividir pelo coeficiente estequiométrico de A, que é 1. É o coeficiente do balanceamento. Acabou. Essa é a velocidade da reação. Olha como dá exatamente igual se você pegasse a velocidade de B. A velocidade de B é 5. Portanto, eu divido pelo coeficiente estequiométrico de B, que é 2. 5 por 2 dá 2,5 também. Exatamente o mesmo resultado. Se eu pego a velocidade de AB2, que é igual a 2,5, e divido pelo seu coeficiente estequiométrico, que é 1, também dá 2,5. Portanto, para esse caso, a velocidade da reação é igual a 2,5 mol por minuto.
Se eu quero calcular a velocidade da reação, basta pegar uma das velocidades e dividir pelo coeficiente estequiométrico. O que eu quero mostrar na sequência para vocês é como que a gente interpreta um gráfico de velocidade para a gente analisar se essa reação ela é rápida ou se ela é lenta. Vamos na sequência. Bom, imaginar aqui dois gráficos que vão medir para a gente quantidade de substâncias numa transformação. Nesse primeiro gráfico, eu tenho no eixo Y a concentração da substância em mol por litro em um certo tempo que está medido no eixo X em segundos. Vamos supor que eu tenha duas curvas aqui representando essas transformações. Uma curva seria essa e uma curva seria essa. Beleza? Duas curvas que estão descendo, concordam comigo? Se as duas curvas estão descendo, representam reagentes nessa reação. Só que uma curva, ela desceu mais do que a outra. A amarela, ela desceu mais do que a curva laranjada. O que significa isso para a gente? Significa que a taxa de consumo do amarelo, do reagente que está representado em amarelo, é maior do que a taxa que está representada por uma substância em laranjado. Concordam comigo? Então, quando a gente tem dois gráficos, por exemplo, que estão descendo, o gráfico que representar uma maior queda, ou seja, um maior consumo, apresenta uma maior velocidade de consumo. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que a velocidade do reagente, que eu vou chamar de X, o que está em laranjado, ela é menor do que a velocidade do reagente Y. Y que seria aqui para mim o que está representado em amarelo. Então a curva que desce mais está representando um reagente que está sendo consumido mais rapidamente. O seu consumo é mais intenso do que o reagente que a curva desce menos. Agora vamos analisar a curva de um produto na sequência. Deixa eu só jogar esse gráfico um pouquinho mais para a esquerda para a gente ter um pouquinho mais de espaço para trabalhar ali. Então vamos supor que a gente tem agora um gráfico que no eixo Y mede o volume em ml das substâncias e no eixo X mede o tempo em horas. Pouco importa a unidade agora, a gente está analisando o formato do gráfico. Então vamos supor que a gente tenha um gráfico assim, beleza? E a gente tenha um gráfico assim. Que conclusão a gente chega agora? A curva em azul ela subiu mais do que a curva em verde. Portanto, a taxa de produção do produto azul é uma taxa, com certeza, maior do que a taxa de produção do produto representado pela curva verde. Lembrando que está subindo, por isso que a gente sabe que são produtos nessa transformação. Deixa eu colocar isso aqui para baixo, porque senão a gente não vai ter espaço aí. Então, o que eu posso chegar à conclusão aqui? Vamos chamar aqui o produto azul de W. Eu sei que a velocidade do produto agora, W, é maior que a velocidade do produto, que agora eu vou chamar aqui de Z. Portanto, quando eu tenho curvas que sobem, a curva que está mais acima, que subiu mais, representa uma produção mais intensa, portanto, uma velocidade de produção maior, uma taxa de produção maior do que a curva que subiu menos. Fazer essa relação é muito importante no que a gente vai estudar na sequência. Para a gente finalizar nossa aula, eu vou para a próxima tela dar um exemplo de uma reação que eu vou dar uma velocidade de uma das substâncias que participam dessa reação. Vejam, imaginem uma reação de água gasosa se transformando em hidrogênio gasoso mais meio mol de oxigênio gasoso. Vamos supor que eu fale para você que a velocidade de consumo da água, isso eu estou informando para vocês, a velocidade de consumo da água é de 6 mol por litro por segundo. Essa é a velocidade de consumo da água nessa transformação. A minha pergunta é, qual é a velocidade de produção do hidrogênio e do oxigênio?
Muito fácil, não é mesmo? Se a gente sabe que existe uma relação entre os coeficientes estequiométricos do balanceamento, é isso que a gente vai fazer, pois a unidade da velocidade está em mol por litro por segundo. Se tivesse em gramas, a gente teria que transformar para mol. Mas como já está em mol por litro por segundo, já é possível realizar essa proporção. Portanto, eu posso dizer que a velocidade de produção do hidrogênio vai ser igual a quanto? Exatamente a mesma velocidade de consumo da água, justamente porque os coeficientes estequiométricos são iguais. Eu posso dizer que a velocidade de produção do hidrogênio é de 6 mol por litro por segundo. E eu posso dizer que a velocidade de produção do oxigênio é metade da velocidade de produção das outras duas substâncias, justamente porque o coeficiente estequiométrico do oxigênio é meio para 1 em relação aos outros, é metade dos outros, portanto sua velocidade também tem que ser metade. Então eu posso dizer aqui que a velocidade de produção do oxigênio é de 3 mol por litro por segundo. Se eu perguntasse a velocidade dessa reação, basta pegar uma das velocidades e dividir pelo coeficiente estequiométrico. Por exemplo, vou pegar a velocidade da água e vou dividir pelo coeficiente estequiométrico da água. A velocidade da água é 6 mol por litro por segundo e o coeficiente estequiométrico é 1. Portanto, a velocidade da reação é de 6 mol por litro por segundo. Vamos chegando aqui ao final da nossa primeira aula de cinética química. Como calcular a velocidade das transformações baseado na velocidade de produção de um produto e de consumo de um reagente. Mais importante do que você saber calcular a velocidade de uma reação ou mesmo de consumo ou produção é entender o seu significado. O que significa falar, por exemplo, que eu tenho uma velocidade de produção de um produto de 2 mol por litro por minuto? Significa que a cada minuto eu produzo 2 mol por litro daquele produto. O que significa falar, por exemplo, que eu tenho uma velocidade de consumo de um reagente de meio litro por segundo. Significa que a cada segundo eu consumo meio litro daquele reagente. Por que é importante saber fazer essas relações? Porque existem muitos exercícios que relacionam velocidade de uma reação com cálculos químicos que a gente aprendeu quando a gente trabalhou com mol, com massa molar, com volume molar, e fazer essas relações é fundamental. Então aqui a gente vai encerrando a nossa primeira aula. Na próxima aula falaremos sobre a teoria das colisões e as formas de acelerar uma reação. Então, se você curtiu essa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta o vídeo e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!